Amigos, nós estamos aqui com o prefeito Ildo Chaves, concedendo entrevista ao nosso Notícias Tudo Aqui. É a segunda vez que ele nos concede a possibilidade de falar para o povo de Porto Velho e de Rondônia do que vem fazendo pela capital do estado e pelo bem-estar do seu povo. Vamos recebê-lo, prefeito? Prazer recebê-lo em Tudo Aqui. Prazer, Osmar. Tudo Aqui. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, conversando com a população de Porto Velho e, em última análise, prestando contas do nosso mandato. No nosso encontro anterior foi há um tempinho atrás, lá pelo dia 22 de março. E nós já estamos em dezembro, hein? O ano voou. Dezembro, né? O tempo voou. Pelo amor de Deus. Naquela ocasião, eu lembrava ao senhor de 33 promessas que o senhor havia feito durante a sua campanha, segundo o levantamento de um portal de notícias do Estado. E eu lhe perguntava daquelas 33 promessas, quantos o senhor já havia cumprido. O senhor me disse que algo em torno de 15% a 20% daquele elenco o senhor já tinha cumprido. Aí eu pergunto para o senhor, de lá para cá, o que é que mudou? Osmar, eu não tenho de cabeça exatamente todos esses compromissos. Na verdade, é virtualmente impossível se firmar uma pauta de compromissos, mas isso é a tradição do sistema democrático brasileiro. E hoje isso é cobrado. Mas é muito complicado você conseguir seguir aquela mesma linha ao longo de 4 anos. Na iniciativa privada nós fazemos um planejamento de curto, médio e longo prazo, mas anualmente é feita uma revisão desse planejamento. Tem um ajuste. Claro, porque surgem demandas, Exatamente. Por exemplo, a questão do transporte escolar. O senhor enfrentou agora, nós vamos discutir essa questão. Enfrentamos uma situação realmente dramática. Mas olha, nós não estamos sozinhos nessa questão. A Bahia, segundo informações colhidas por sites locais, está aí com perto de 100% do transporte coletivo parado. Problemas no Piauí, no Distrito Federal, na capital da República e em diversos outros locais. Na verdade, eu diria que o modelo do sistema de transporte coletivo, transporte escolar rural, utilizado no país, ele é inadequado. Ele precisa ser revisto e nós estamos indo no outro caminho. No outro caminho, nós vamos falar no decorrer da entrevista. Mas assim, nós estamos avançando, nós tratamos desse assunto frequentemente em reuniões de secretários, nós estamos nos esforçando para conseguir atingir o máximo. Mas é muito complicado se assumir um compromisso quando não se conhece a realidade daquele órgão que está a quem você está concorrendo. Os cenários da sociedade também mudam as demandas. Mudam as demandas. As necessidades, não é isso? Mudam. Então, por exemplo, agora, voltando ao transporte escolar, que eu sei que a gente vai tratar na sequência, mas nós optamos pelo caminho da compra de 146 ônibus 0 km. Estamos pagando à vista, com recursos da prefeitura, 36 milhões. É claro que isso, no momento de crise como vive o Brasil, o estado de Rondônia não é exceção. Nós estamos vendo pouquíssimas prefeituras e governos estaduais também, com saúde financeira para fazer uma despesa, um investimento, na verdade, dessa magnitude, com essa situação fiscal do Brasil como um todo. Claro, isso é fruto de todo o nosso trabalho ao longo desses 3 anos, com o que nós temos feito, que nós vamos comentar isso no decorrer da entrevista, mas é um desafio a cada dia. Vamos nos aprofundar já na questão, né? O senhor foi muito cobrado e até de forma bastante agressiva, né, pelos seus adversários e tal. Tem sempre aquela turma do quanto pior, melhor. Tem. E, né, gosta mesmo de explorar, né, o lado ruim das coisas, na verdade. Mas o senhor está conseguindo superar isso com essa iniciativa da frota própria. Sim, a frota própria. Resolver o problema terrestre. Também tem um problema aquático ainda, né? Não, o aquático hoje é problema do governo do estado. Isso foi passado para ele. Não retorna para a prefeitura? Não, vai retornar? Não. Então, não, porque e não está fazendo mais do que a obrigação dele. Porque a nossa responsabilidade é recíproca.
Nessa questão do transporte rural, por exemplo, eu tenho 3.200 alunos e o Estado tem 2.400, 2.500 mais ou menos. Então é quase meio a meio. O senhor tem 5.000 quilômetros, não é isso? Não, eu tenho 7.000. 7.000 quilômetros. De estradas vicinais para dar manutenção, e o governo do Estado... E todas as estradas têm aluno. O governo, quase todas. O governo do Estado, no Estado inteiro, com um orçamento de governo, não é um orçamento de prefeitura, tem 10.000, 11.000. Então, assim, o município de Porto Velho é maior que o estado de Sergipe, maior que a Bélgica. Se nós sairmos ali do Baixo Madeira, de Calama, se fosse possível, porque não tem estrada, fazendo uma linha reta, ia dar aí 700 quilômetros de município, de uma ponta, de um extremo ao outro do município. Então, é uma loucura. Mas essa questão do transporte escolar, a responsabilidade é concorrente. É do Estado e é do município. Pode ser prestado só pelo município, como era até então, ou só pelo Estado, ou um faz o aquático, o outro faz o rural, enfim. É questão de se construir isso aí. Enfático durante esse processo em denominar os empresários do setor como máfia do transporte. Era uma máfia. Era uma máfia. Máfia de combinar preço, de combinarem e ao mesmo tempo abandonarem as 3 empresas a prestação de todo o serviço de transporte escolar da capital, de uma vez só. Eu não acredito que isso seja coincidência. Sabe onde começaram meus problemas, Osmar? Isso é manobra para deixar o prefeito de joelhos, para deixar o poder público de joelhos. Em troca do quê? Para obter o quê na troca? Realinhamentos, aumentos, facilidades. Olha, sabe onde está a raiz de todos os nossos problemas no transporte escolar? Dispensa de licitação. Você vai entender, em 2017, primeiro você assume a prefeitura e até que você consiga se organizar. Eu não sei exatamente em qual mês, em qual período, mas aí por volta, entre 2017 e início de 2018, mas eu acho que ainda em 2017, eu determinei que todos os ônibus, ao chegar na escola, colhesse numa planilha a assinatura, o abono da diretora. Naturalmente eu fui eleito com a pauta de transparência, com a pauta de ética, de respeito. Eu queria saber se o que eu estava pagando era o serviço que estava sendo efetivamente prestado. Meu amigo, aí começaram os meus problemas. Essa é a questão. Por isso, quando eu falo que eu estava lidando com a máfia, Tentamos fazer um contrato emergencial. Eles se abstiveram de participar do processo, apostando que a licitação ia dar deserta. Olha, nós precisaríamos de um programa inteiro para falar de transporte escolar. Mas a questão é essa. E a coisa foi andando, e pressão de pai de aluno, com razão. Mas como disse agora há pouco, esse problema não é só nosso, porque nós estamos olhando aqui Porto Velho, mas de norte a sul e de leste a oeste do país isso está acontecendo. Como é que funciona o transporte escolar hoje, rural? Pega-se ônibus que foram fabricados, construídos para rodar no asfalto. Depois que eles têm 15, 20 anos de idade, coloca-se para rodar na zona rural. Não vai funcionar. A sucata de um produto que não foi construído para trafegar naquelas condições. Então, assim, e outra coisa, a contratação no modelo da 8666, que é a lei de licitações, não se aplica a uma questão dessa. Por quê? Os contratos são anuais, podendo ser prorrogados por até 5 anos. Você sabe disso. Como é que um empreendedor vai comprar um ônibus 0 quilômetro para rodar com um contrato anual, que pode ou não ser renovado? Ele não tem segurança jurídica e nem capacidade de investimento, de acessar bancos, etc, etc. É por isso que ele compra a sucata. O investimento, é por isso que ele compra a sucata. E é por isso que a coisa está errada, ela tem que ser modificada. Nós compramos... Só que quando ocorre os acidentes com as crianças, né, os ônibus sem piso, sem chão, né, quem paga o pato é o prefeito, né? Mas ninguém fez essa leitura ainda. O correto seria uma parceria público-privada, num formato de uma concessão, que é uma espécie de PPP, uma concessão patrocinada, aonde um ou mais empresários
assumissem aquele serviço com a garantia de pelo menos 10, 12, 15 anos de prestação de serviço. Pela Lei 866, isso é inaplicável. Agora, pela Lei de parcerias público-privadas e concessões, é perfeitamente possível. Mas ninguém está fazendo isso ainda e não dá tempo de nós fazermos. Não tem tempo de fazer isso porque leva aí 6 meses, 1 ano para você conseguir montar um processo dessa natureza. Por isso que nós optamos pela compra dos ônibus. Graças a Deus, a Prefeitura tinha saúde financeira, porque nós estamos desde o início do nosso mandato, fazendo as duas coisas mais importantes, que é tampar os ralos do desperdício e da corrupção. Por isso a Prefeitura, este ano, teve solvência para conceder aumento real de 5% quando a maioria dos entes estão com dificuldades de pagar salários. E adquirir à vista 146 ônibus, 0 quilômetro, com acessibilidade. Então, enfim, esse é o diferencial. Vi bastante questionamento, inclusive da área política, sobre a questão da manutenção desses ônibus e da mão de obra para operacionalizá-los. Como é que o senhor vai? Nós temos alguns caminhos. Um dos caminhos, nós estamos nos inspirando na experiência de Ariquemes. Ariquemes tem uma rede, uma frota até expressiva, ela é toda própria. E a Prefeitura de Ariquemes encaminha os recursos para a contratação do monitor e do motorista diretamente para o conselho escolar, como nós fazemos com a merenda. O município não tem condições de comprar merenda e sair distribuindo para todas essas escolas. O custo de logística ficaria mais caro do que o da merenda. E o custo de controle também. Então, é encaminhado um determinado valor por aluno, isso é depositado na conta do conselho escolar e, juntamente, os professores, a direção da escola, com a associação de pais, enfim, eles buscam aquele caminho que é o mais adequado para cada localidade. Então, isso seria uma alternativa. Uma outra alternativa seria se contratar uma cooperativa de motoristas e monitores, por exemplo, a operacionalização, terceirização dessa mão de obra também poderia ser um caminho. Nós estamos estudando agora qual é o melhor caminho, e nós temos que estar com isso resolvidos até abril, até o início de abril. Nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril para estar com isso resolvidos. Eu acredito que aí, pelo mês de fevereiro, março, devam começar a ser entregues esses ônibus, já que Porto Velho está em primeiro lugar na fila. A ata do FNDE é uma ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através de um programa do governo federal chamado Caminhos da Escola, e que possibilita a compra pelas secretarias de educação dos estados e dos municípios a preço de custo, sem impostos desses ônibus. Cada ônibus desse custa R$247 mil e uns quebrados. Um ônibus desse a preço de mercado custaria pelo menos o dobro. E, enfim... Você acha que vencendo esses entraves, o senhor terá essa frota fisicamente? Eu acredito que sim. A ata foi homologada no dia 19 de novembro, agora, há poucos dias. No dia 20, nós solicitamos a adesão. No dia 22 ou 23, foi deferida essa adesão. No dia 28, empenhamos os 36 milhões e no dia seguinte assinamos o contrato número 001/2019, que é o primeiro contrato desta ata no Brasil. Esta ata são 1.600 ônibus. Nós estamos adquirindo quase metade, quase 10% dessa ata. Mas assim, nós estamos à frente do processo e devemos ser os primeiros a receber esses ônibus. Então, no processo de compra, o senhor está bastante avançado. Bastante avançado. Processo de Não, contrato assinado. Agora é questão da produção dos ônibus. Aí agora em dezembro, final de dezembro, lá pelo dia 20 até o dia 10, 15, 20 de janeiro, é o período de férias coletivas da fábrica. E aí segue a produção, homologação pelo Inmetro e o traslado desse ônibus até aqui a nossa capital, que será entregue aqui em Porto Velho. O senhor acha que em março, abril, o senhor vai ter todos ou parte? Eu estou trabalhando para ter todos. Se não tivermos todos, a fábrica tem um prazo, o prazo da fábrica ficaria muito apertado. Nós estamos apostando aí no fato de termos sido os primeiros. E estou procurando agendar uma visita à fábrica, ao escritório da fábrica, para
sensibilizar e dizer, olha, não, se nós não recebermos, ninguém vai receber, porque nós estamos em primeiro lugar na fila. Está empenhado em contrato assinado. Eu não sei se alguém já fez isso com tanta rapidez. Então a expectativa é muito boa. Os alunos que foram atingidos com esse problema, eles não conseguiram fechar o ano letivo? Não, ainda não. Isso vai ficar da seguinte maneira. Nós construímos um processo junto com o Conselho Estadual de Educação e com o Conselho Municipal. Lembrando, é um número, a rede de alunos da Prefeitura de Porto Velho é de 48 mil alunos aproximadamente. Nessa dificuldade, que realmente vão ficar sem concluir o ano, é algo em torno de 1.000 e poucos alunos. 1.000 e poucos alunos. Essa gestão junto aos Conselhos de Educação do Estado e do município é o seguinte, o que é preconizado na legislação são 200 dias letivos. Isso são insubstituíveis, irrecuperáveis. Amanhã é outro dia, não tem como recuperar o ontem, que é hoje, não tem jeito. Mas nós construímos um caminho onde, com 800 horas de atividades, nós recuperaríamos o ano. E esse planejamento era até abril. Mas não conseguimos resolver essa situação do todo dentro desse contexto, e até porque agora, a partir do final de dezembro, praticamente ônibus nenhum roda mais. Então, o que era para ser feito até abril, nós vamos fazer de abril para frente. E se for necessário, é uma situação de excepcionalidade. Todos os anos, nos últimos 14, 15 anos, nós tivemos interrupção da prestação de serviço de transporte escolar. A ideia é que, daqui para frente, essa situação seja resolvida de uma vez por todas, a menos situações muito pontuais. Agora, o calendário escolar rural... Eu mudei, mas eu já tinha mudado. O senhor já mudou. Ele era igual urbano, Sim. O que era uma bobagem, porque todo ano o serviço era interrompido, porque as estradas estavam intrafegáveis. Então, Você muda que não combina com o inverno? Não tem jeito. Então, o que aconteceu? O nosso ano letivo na área escolar já começa em abril. Certo. Entendeu? Já foi uma boa medida. Sim, não adianta você tampar o sol com a peneira. Aliás, o que falta no inverno é sol. Então, assim, se roda ainda mais uns 15, 20 dias. Uma coisa é um carro traçado, um caminhão traçado, mas não dá, não tem condição, é difícil. São as peculiaridades da área rural. Mas agora eu estou tranquilo com esta alternativa. Começo, né? No decorrer da administração, o cenário muda. As demandas mudam, se alteram. Graças a Deus. O governo tem que ir se ajustando. E graças a Deus nós tínhamos o recurso em caixa. Porque se fôssemos depender do empréstimo, crédito para isso nós temos. Então já estamos numa situação privilegiada. A prefeitura já é crédito. Sim. Então eu levaria uns 2 ou 3 meses, 2 meses e meio, para aprovar esse financiamento. E para depois entrar na fila. Aí eu bati na mesa e disse, não, vamos pagar com recurso próprio, com recurso do Caixa, com recurso da Fonte 100. A prefeitura pode, nós trabalhamos para isso, economizamos para isso, e então nós vamos dar essa prioridade. E isso não vai impactar o restante da programação, as obras, o que está programado aí para o ano que vem. Nós vamos conseguir fazer as duas coisas. E dessa forma, fazer cessar também as vozes contrárias aí, né? Amenizar o fogo adversário, né? Osmar, é assim, a oposição sempre você vai ter. Foi bastante exacerbado esses dias, né? Não, mas é uma questão que o calendário político já começou, Osmar. Essa que é a verdade. Quando, por exemplo, nesse exato momento, o transporte rural está com o Estado e não tem mais ninguém falando do assunto. Se voltar para a prefeitura, começa. Então, isso é gente torcendo para que dê tudo errado. É impressionante como tem gente que torce contra. É aquela briga pelo poder, aquela briga por cargos, etc. e tal. O nosso compromisso é com a população de Porto Velho, é de fazer o que for possível e da melhor maneira possível.